Boa noite, veja os destaques de hoje. Angola e RDC defendem atual sistema de pagamento nos dois mercados, mas reconhecem que há aspectos que podem ser melhorados. A embaixadora angolana Josefa Sacco apresenta candidatura ao cargo de diretora-geral da FAO, promete dar o seu melhor para reduzir a fome no mundo nos próximos 4 anos. Chuvas devastam campos agrícolas no Vale do Rio Bero, no Namibe. FAF pune 1º de agosto por falta de comparência no jogo contra o Petro de Luanda e suspende Gouveia de Samiranda, o presidente do clube. Fique para ver estas e outras matérias agora no Telejornal. O Presidente da República, João Lourenço, reuniu-se hoje com os governadores das 21 províncias para analisar temas críticos, nomeadamente a vandalização de bens públicos, garimpo ilegal e infraestruturas esportivas. O Executivo quer rever melhor a legislação e melhorar a articulação com a Justiça. No encontro foram também apresentadas medidas para conter o garimpo ilegal de ouro em várias partes do país e acelerar a requalificação e expansão de equipamentos esportivos em todo o país. A reportagem com o Moisés Sachipang. O chefe de Estado reuniu-se no Palácio Presidencial da Cidade Alta esta quinta-feira com os governadores das 21 províncias do país. Em causa, 3 questões consideradas prioritárias pelo Executivo: o combate à vandalização de bens e equipamentos públicos, o crescente fenómeno do garimpo ilegal de ouro e outros minerais e o estado de conservação e expansão das infraestruturas desportivas. No encontro foi destacada a necessidade de reforçar-se o engajamento das autoridades locais e das comunidades na preservação e denúncia de atos de vandalismo, com particular incidência nos setores da energia e água. Foi ainda igualmente abordado o processo de revisão da legislação sobre vandalização de bens e serviços públicos, cuja nova proposta já foi aprovada em sede do Conselho de Ministros e submetida à Assembleia Nacional com caráter de urgência. O Executivo tomou uma medida inicial que está em curso, que foi o encerramento das casas de pesagem, que era um incentivo para o vandalismo público. Até agora estão encerradas mais de 1.600 casas de pesagem, porque estas casas de pesagem incentivavam a prática do vandalismo dos equipamentos. O setor mais visado nestes processos é o setor de energia e água, as torres de transporte de energia e os cabos de alta tensão, o vandalismo das condutas de água. E, de facto, este processo executivo, o que chamou aos governadores a atenção, é no sentido de haver um maior engajamento da parte dos governos locais e das administrações locais para que se ponha cobro a esta conduta de vandalismo de bens que acontece nas portas das pessoas. E é preciso engajar mais as comunidades, é preciso que haja educação e sensibilização das populações para que elas denunciem estas práticas. E, acima de tudo, também há necessidade dos governos locais e das administrações locais implementarem na prática a lei sobre os conselhos de vigilância comunitária, que é uma lei que vigora desde 2020, foi regulamentada e, através de um decreto presidencial de 26 de janeiro deste ano, esta lei já está regulamentada e tem aspectos muito importantes que concorrem para que haja vigilância e haja engajamento das populações na denúncia e no apoio às administrações locais para combate estas práticas. Relativamente ao garimpo ilegal, o Governo manifestou preocupação com a sua expansão em várias províncias, bem como com os impactos sociais e sanitários associados, incluindo acidentes e focos de doenças como a cólera. Os governadores foram orientados a intensificar ações de sensibilização, fiscalização e encaminhamento dos infratores aos órgãos de justiça. Em algumas áreas do país tornou-se já viral. Em Cabinda, no Ambo, na Huila, no Cunene, no Bié,
nas Lundas já é normal, já é um caso conhecido já há muitos anos, que é o garimpo de diamantes, mas o garimpo de ouro praticamente generalizou-se em vários municípios do país e com algumas consequências graves, porque além de alguns focos de garimpo de ouro, como na região do Kuvelai, na província do Cunene, e na região do município do Dongo na província da Huila, em duas áreas de garimpo de ouro, tornaram-se como focos de propagação da cólera. E também outras áreas em que houve já graves acidentes de garimpeiros serem subterrados por digamos, desabamento de solos. E isto é preocupante para o Executivo. Por essa razão, os governadores foram chamados para que eles possam também participar ativamente no processo de mobilização, sensibilização das populações, denúncia e encaminhamento dos casos que são apanhados em flagrantes para os órgãos de justiça. Durante a reunião foi também sublinhada a necessidade de maior articulação com o sistema judicial, tendo em conta a reincidência de alguns infratores, frequentemente postos em liberdade pouco tempo depois da detenção. O que temos constatado é que muitos dos praticantes desses atos de vandalismo de bens públicos, ao serem encaminhados à justiça, não têm merecido o devido tratamento. Em pouco espaço de tempo, 72 horas, 48 horas, são postos em liberdade e 2 ou 3 dias depois voltam a cometer os mesmos atos. Por sua vez, o Ministro da Juventude e Desportos apresentou o ponto de situação das infraestruturas, com destaque para a requalificação de equipamentos existentes, o lançamento de novos projetos e a construção de pavilhões multiusos em várias províncias. O objetivo é melhorar as condições para a prática desportiva, desde a base até ao alto rendimento. O objetivo destas infraestruturas é podermos melhorar no médio e longo prazo a qualidade da prática desportiva no país. E quando falamos de prática desportiva, estamos a falar aqui do alto rendimento, da alta competição. Então esse é o foco, para que mais províncias possam participar nos campeonatos nacionais das diversas modalidades e que as suas equipas ao nível provincial possam ter instalações com alguma qualidade para a prática dessas mesmas modalidades. Sabe que os gestos técnicos das modalidades são diferentes, mas todas merecem ter condições técnicas de base para que possam desenvolver a performance desportiva. Portanto, é isso que a gente está a fazer. Com este encontro, o Executivo reforça a aposta numa abordagem integrada e coordenada entre os diferentes níveis de governação, com vista a travar práticas que comprometem o desenvolvimento sustentável do país. Noutro momento, o Presidente da República conferiu posse ao novo juiz conselheiro do Tribunal de Contas. Aquiles Francisco assume funções para reforçar a fiscalização e transparência das finanças públicas. A nomeação resulta de uma vaga aberta por jubilação e foi formalizada por decreto presidencial sob proposta do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O Presidente da República, João Lourenço, conferiu posse esta quinta-feira a Aquiles Gonçalves da Silva Francisco como novo juiz conselheiro do Tribunal de Contas, numa cerimónia realizada no Salão Nobre do Palácio Presidencial, à Cidade Alta. A nomeação, formalizada por decreto presidencial, surge na sequência da deliberação do Conselho Superior da Magistratura Judicial e visa o preenchimento da vaga deixada pelo juiz conselheiro Fausto Tavares de Carvalho Simões, jubilado por limite de idade. Com formação em economia e uma carreira marcada pela experiência no domínio das finanças públicas, auditoria e controle financeiro, Aquiles Francisco integra o Colégio de Juízes do Tribunal de Contas após um percurso consolidado dentro da própria instituição, onde desempenhou funções como auditor e consultor económico. Caro empossado, nesta breve cerimónia de tomada de posse, gostaria apenas de aproveitar esta oportunidade para desejar-lhe muito empenho no desempenho da sua função, pela importância que o Tribunal de Contas tem no nosso país, e fazer votos de
muito sucesso. A nomeação do novo juiz conselheiro reforça a capacidade técnica e institucional do Tribunal de Contas, numa fase em que se intensifica a fiscalização das finanças públicas e a promoção da transparência na gestão dos recursos do Estado. O Governo analisou hoje os resultados preliminares do concurso público de ingresso interno na educação, que decorreu entre fevereiro e março, com o registro de mais de 82 mil candidatos de todo o país. A reunião de avaliação permitiu também analisar várias reclamações apresentadas pelo Simprof e que constam do caderno reivindicativo desta organização sindical. Entre 23 de fevereiro a 13 de março do corrente ano, o Ministério da Educação realizou o processo de recepção de candidaturas referentes ao concurso público de ingresso interno e acesso do setor. O concurso, cujo período de candidaturas decorreu entre 23 de fevereiro e 13 de março de 2026, registrou uma adesão expressiva, com 82.438 candidatos inscritos em todas as províncias do país. As listas de admitidos e excluídos serão publicadas no dia 6 de abril, após conclusão da análise documental pelas comissões de júri. Cláudia Cardoso, consultora da ministra Érica de Carvalho, apresentava o comunicado final de uma reunião entre as ministras da Educação, a Administração Pública, Trabalho e Segurança Social e a Secretária de Estado para o Orçamento do Ministério das Finanças, em representação de Vera Daves, que, para além de analisar os resultados preliminares do concurso público em referência, avaliou as recomendações saídas do último encontro entre o Governo e o Simprof no âmbito das inquietações expostas no caderno reivindicativo do Sindicato Nacional dos Professores. A reunião permitiu igualmente uma análise das reclamações apresentadas pelo Sindicato dos Professores, nomeadamente questões relacionadas com o tempo de permanência na categoria, habilitações académicas e situações específicas de docentes em comissão de serviço ou conjuntas de saúde. Nesta reunião, que decorreu na sede do MAPTES e que contou igualmente com as presenças de secretários de Estado, diretores nacionais e demais quadros do MAPTES, MED e MINFIN, o Governo assegurou que vai manter uma coordenação estreita, por formas a garantir que o processo de progressão na carreira docente decorra com transparência, equidade e rigor, assegurando o respeito pela lei e que os elegíveis sejam beneficiados e os demais transitem no próximo concurso. Angola e a República Democrática do Congo defendem que o sistema de pagamentos atualmente em vigor nos dois mercados precisa de ser melhorado. Apesar disso, o sistema é funcional e capaz de garantir a formalização dos fluxos financeiros entre os operadores económicos dos dois países. A posição foi expressa hoje pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, no encerramento do terceiro Fórum Económico RDC-Angola. A assinatura do acordo marca um novo capítulo na cooperação entre Angola e a República Democrática do Congo. Os dois países partilham mercados, comunidades e uma intensa atividade comercial, ainda marcada pela informalidade. Mas o cenário está a mudar, com uma aposta cada vez mais firme na transformação de potencial em oportunidades concretas. Nós queremos que haja mais formalização deste mercado da parte da RDC e que haja também um trabalho crescente, e aí já da nossa responsabilidade, para que a formalização desse trajeto Luanda, Angola e RDC e até RDC para Angola. Angola está a trabalhar para construir e reabilitar 7 corredores que nos ligam ao Congo, corredores rodoviários. Falamos também da ferrovia, o Caminhos de Ferro de Benguela, como sabem, está a ser gerida numa parceria com uma entidade privada, fruto da concessão que fizemos ao corredor do Lubito, e fruto disso também temos investimentos a serem feitos pelo operador privado na perspectiva de melhorarmos essa nossa ligação ferroviária com o Congo.
Do lado institucional, reforça-se o apoio aos operadores económicos com a diplomacia económica a assumir um papel cada vez mais ativo na remoção de barreiras e na criação de um ambiente de negócios mais favorável. A agência de facilitação do corredor do Lubito já está a funcionar em pleno e neste momento tem-se realizado vários encontros de sensibilização dos operadores económicos e não só como membros da sociedade civil e de algumas organizações internacionais, no sentido de que tudo que se vai desenvolver ao longo do corredor do Lubito se beneficia não só as empresas mineiras e o mercado internacional, mas também as populações que residem nesta área. Entre a RDC e Angola, estende-se uma fronteira viva, feita de trocas, oportunidades e desafios, mas também de mudança. As partes esforçam agora a aposta na formalização dos fluxos financeiros nos seus mercados, com foco em tornar o sistema de pagamentos mais funcional. E serve perfeitamente para permitir a formalização dos fluxos financeiros entre operadores económicos de Angola e da RDC. Os bancos comerciais dos nossos dois países atuam sobre o mesmo sistema de pagamentos, a rede SWIFT, e utilizam com intensidade a mesma moeda de pagamentos para transações no comércio internacional, o dólar dos Estados Unidos. Isto significa que não há uma barreira técnica ou tecnológica para a formalização do comércio e dos fluxos financeiros entre a RDC e Angola. José de Lima Massano destacou igualmente que a estabilidade, a previsibilidade e a cooperação institucional são fatores decisivos para dinamizar o setor privado e impulsionar a integração económica. Além da abordagem mais estruturada, via comissões mistas bilaterais, teremos oficiais de ligação nos nossos departamentos ministeriais que atendem a área de Economia e Comércio Externo, para mais facilmente atuarmos sobre questões pontuais que a miúde vão surgindo. Mas queremos também ver dinamizada a ação e funcionamento das câmaras do comércio Angola-RDC. É necessário que os operadores privados se organizem melhor e estabeleçam canais permanentes de diálogo e concertação entre si. Num contexto africano que aposta cada vez mais na integração económica, RDC e Angola posicionam-se como parceiros estratégicos. O fórum, realizado durante 2 dias em Kinshasa, encerra com expectativas elevadas quanto à implementação das medidas discutidas. Bernardo João, Nelson José TPA, em Kinshasa, República Democrática do Congo. O diplomata angolano António Lovoalo de Carvalho apresentou à governadora-geral e comandante-em-chefe do Reino da Nova Zelândia, Dame Sindikiro, na Government House em Wellington, as cartas credenciais que o acreditam como embaixador de Angola na Nova Zelândia. Com o estatuto de residente em Canberra, António Lovoalo de Carvalho tornou-se o primeiro embaixador angolano residente na Oceania a apresentar cartas credenciais ao governo da Nova Zelândia. No seu discurso, António Lovoalo de Carvalho transmitiu saudações e votos de saúde e prosperidade ao povo da Nova Zelândia, enviados pelo presidente João Lourenço, manifestando o desejo do governo angolano de aprofundar laços de cooperação existentes entre os dois países nos setores da agricultura, pescas e conservação da vida marítima, investimentos, ensino superior, ciência e tecnologia, comércio, turismo e outras áreas de atividade a serem dinamizadas. A governadora-geral da Nova Zelândia agradeceu o gesto e formulou igualmente ao presidente João Lourenço os melhores votos de saúde e prosperidade ao povo angolano. E o embaixador Domingos de Almeida da Silva Coelho, com estatuto de não residente na República do Burundi, apresentou em Gitega as cartas credenciais a Evariste Ndayishimiye, presidente da República do Burundi, marcando assim o início oficial das suas funções diplomáticas naquele país. Durante a audiência realizada no Palácio Presidencial, o chefe de Burundi transmitiu saudações ao presidente João Lourenço e manifestou igualmente apreço pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na promoção
promoção da estabilidade, boa governação e progresso económico, tanto a nível nacional como no contexto africano. O chefe de Estado burundês destacou o interesse estratégico do seu país em reforçar a cooperação com Angola na integração regional e no desenvolvimento económico, tendo sublinhado a intenção do Burundi em integrar-se no corredor do Lobito, tendo reconhecido a infraestrutura como um eixo estruturante para a transformação económica da região. O embaixador Domingos da Silva Coelho reafirmou o compromisso de Angola de continuar a promover uma cooperação sólida e mutuamente vantajosa com o Burundi, com destaque para os setores da economia, comércio, infraestruturas e mineração. O presidente norte-americano declarou num discurso à nação que os Estados Unidos vão continuar a realizar grandes ataques contra o Irão durante mais de 2 semanas. Este é um assunto que vamos olhar mais à frente no telejornal. Agora vamos falar dos 24 anos de paz no nosso país. Promovida pela Casa Militar do Presidente da República, a Conferência Internacional alusiva aos 24 anos da paz e da reconciliação nacional teve como mote pelo desenvolvimento econômico e bem-estar dos angolanos juntos de mãos dadas. O evento evidenciou o percurso da Angola desde o término do conflito armado até a consolidação de uma paz duradoura, posicionando esta experiência como um fator relevante para o reforço dos pilares estruturantes da segurança nacional, estabilidade política, coesão social e autoridade do Estado. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado, disse que a paz é o alicerce da estabilidade do país. A paz constitui o alicerce da estabilidade do Estado, da consolidação da democracia, da unidade e coesão nacional, do bem-estar social e do desenvolvimento sustentável, fatores relevantes para a afirmação de um Estado-nação. O 4 de abril tem uma relevância na memória coletiva do povo angolano, pois simboliza não apenas o termo de um longo e doloroso período de conflito armado, mas, sobretudo, o início de uma nova era firmemente alicerçada na estabilidade política, na reconciliação nacional, na unidade e coesão entre os angolanos. A conferência busca afirmar Angola de uma forma inequívoca como um Estado estrategicamente alinhado com as dinâmicas contemporâneas da segurança internacional, valorizando a trajetória histórica de pacificação como um ativo estruturante da projeção regional e internacional, mas também a assinalar como a paz foi alcançada definitivamente. Lado a lado estão aqui os precursores desta paz, que, imbuídos da mesma certeza, disseram basta de traduzir as nossas diferenças ideológicas em confrontos armados e continuam a contribuir ativamente para a manutenção da estabilidade e o desenvolvimento deste grandioso país que se chama Angola. O evento destacou o contexto internacional marcado pela crescente complexidade dos fenómenos de segurança, intensificação de conflitos de natureza híbrida e reconfiguração do equilíbrio geopolítico global. O mundo vive hoje mergulhado num contexto de incertezas, em que a paz, estabilidade e a coexistência pacífica entre as nações corre sérios riscos face à tendência de substituição dos princípios elementares da lei e das normas de coexistência pacífica entre as nações e pela imposição da lei pela força dos mais fortes. O sistema internacional evoluiu para um ambiente de baixa previsibilidade, marcado pela intensificação da competição entre os centros do poder, pela fragmentação normativa e pela crescente instrumentalização de todos os domínios do poder na condução dos conflitos. Um conjunto de individualidades de reconhecido prestígio internacional no domínio da defesa, segurança e análise estratégica, cuja experiência governativa, acadêmica e operacional conferiu à atividade um elevado nível de credibilidade e profundidade analítica. Pode-se dizer o que se quiser, mas durante
todas aquelas décadas não houve uma nova guerra mundial. Fizeram-se coisas erradas, aceitamos transferir para dentro dos Estados aquilo que as superpotências não podiam resolver diretamente, Angola que o diga, mas, independentemente disso, não tivemos um novo conflito mundial. E esse é um aspecto extraordinário que poucas vezes é destacado. A manutenção da paz exige vigilância contínua, visão estratégica, capacidade institucional e, acima de tudo, liderança firme para antecipar-se, compreender e neutralizar ameaças que, num contexto contemporâneo, se apresentam de forma cada vez mais complexa. Angola, enquanto Estado com estabilidade consolidada e experiência própria de superação de um conflito prolongado, dispõe de condições para se afirmar como fator de equilíbrio regional e produtor de segurança no continente africano. Tony Helena, Carlos Lino, TPA. Noutro momento, o Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, acompanhou a delegação portuguesa que está em Luanda para a Conferência Internacional do Dia da Paz e Reconciliação Nacional. Há uma visita ao Museu de História Militar. O grupo tomou contacto com a história sobre o processo de luta do povo angolano que culminou com a paz em 2002 e destacam a paz como o bem mais precioso para os angolanos. Reviveu-se a história de luta e bravura do povo angolano, numa cronologia que aponta os conflitos mais relevantes ocorridos no território nacional de 1975 a 2002. A condução narrativa esteve a cargo do Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. E quem conheceu a história pela primeira vez falou que o bem mais precioso dos angolanos é a paz alcançada em 2002. Porque nós estamos aqui, sobretudo, a celebrar quase 24 anos de paz e não propriamente o conflito. O conflito faz parte da história, não pode ser diminuído nem afastado, mas eu, sobretudo, hoje queria destacar que esta exposição, sobretudo, chama a atenção para a importância fundamental da paz, porque só com paz é que os Estados se reforçam, se consolidam e só com paz é que é possível trabalhar para o bem de todos. 24 anos depois, Angola continua, segundo os visitantes, a ser exemplo para a comunidade internacional em termos de união e preservação da paz. Constitui um extraordinário exemplo para a comunidade internacional, não só no plano do continente africano, mas no plano global. Estar num local com um acervo museológico tão extraordinário e rico e, como eu disse, de enorme significado simbólico. Estar neste local é um exemplo extraordinário de como a reconciliação nacional pode, em muitas circunstâncias, levar a ultrapassar obstáculos que a comunidade internacional, que os povos achariam que era impossível alguma vez ser ultrapassado. O Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República destacou os principais momentos do caminho de fogo e horizontes de paz, e os visitantes do outro lado do oceano disseram que a história de luta deve ser passada aos mais jovens. Para aquelas gerações que já cresceram, que digamos que sem o estigma da guerra, e que é muito importante não esquecer aquelas, os homens e as mulheres que deram um enorme contributo para que este país seja o país que é hoje, para que Angola seja efetivamente o país de futuro, que é o espaço de felicidade, o espaço de desenvolvimento, o espaço de segurança. A delegação portuguesa que visitou o Museu Nacional de História Militar está em Angola para a Conferência Internacional alusiva aos 24 anos de paz efetiva. E mais à frente vamos olhar para o momento histórico que faz referência à visita do Papa João Paulo II. O seu nome ficou eternalizado naquela província, no instituto local. Vamos ver depois do intervalo. Não sai daí, até já. E voltamos a olhar para a atividade presidencial.
O chefe de Estado recebeu hoje a diretora executiva da Ajuda NEPAD, Nardos Bekele Thomas, no encontro que destacou o papel de Angola na liderança de importantes mecanismos continentais. Em foco estiveram as prioridades da organização durante a presidência angolana e a implementação da Agenda 2063 da União Africana. O Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência, no fim da tarde desta quinta-feira, no Palácio Presidencial da Cidade Alta, a diretora executiva da Agência de Desenvolvimento da União Africana, também conhecida por AUDA-NEPAD, Nardos Bekele Thomas, um encontro que serviu para avaliar o papel de Angola na liderança de mecanismos continentais e alinhar as prioridades da organização durante a presidência angolana. A responsável felicitou o chefe de Estado angolano pela sua recente eleição como presidente do Comitê de Orientação dos Chefes de Estado e de Governo da AUDA-NEPAD e destacou a importância da liderança de Angola na implementação da Agenda 2063 da União Africana. Of the African Union Development Agency, NEPAD. A Agência de Desenvolvimento da União Africana é composta por 33 chefes de Estado, portanto, que se dividem do seguinte modo. Temos os 5 países fundadores da NEPAD, temos 8, portanto, presidentes das comunidades económicas regionais e depois temos 5 presidentes representando cada sub-região. Isso é que faz o número 33. E Sua Excelência o Presidente da República de Angola, desde fevereiro, foi, portanto, eleito como presidente deste Comitê de Orientação dos Chefes de Estado. Portanto, este nosso encontro, em primeiro lugar, visou felicitá-lo, mas também informá-lo sobre o progresso alcançado e das atividades que têm sido realizadas pela Agência de Desenvolvimento da União Africana, que é a AUDA, e depois também concordarmos sobre o plano de trabalho, bem como a estratégia de trabalho, de intervenção que vai, portanto, guiar a nossa atividade durante a presidência de Angola. Durante o encontro foram também abordados os preparativos da reunião de meio do ano do Comitê, onde Angola deverá apresentar o relatório das atividades, bem como o ponto de situação dos projetos em curso, com destaque para iniciativas de infraestruturas e financiamento. O Presidente João Lourenço indicou ainda o Ministro do Planeamento, Vítor Hugo Guilherme, para presidir ao Comitê Diretivo com responsabilidades no acompanhamento técnico das decisões estratégicas da organização. Accordingly, we talked about the preparations that would happen as we go. Pontos cruciais, em primeiro lugar, portanto, é a preparação para a reunião do meio do ano do Comitê de Orientação, onde, portanto, Sua Excelência vai representar a agência e vai apresentar o relatório da agência. Segundo ponto, portanto, é a indicação por parte de Angola do presidente do Comitê Diretivo. Portanto, o Comitê Diretivo é o braço técnico desta organização e da parte de Angola, Sua Excelência o Presidente da República indicou o Ministro do Planeamento, que será o Presidente do Comitê Diretivo. Portanto, só para fazer a diferença, temos a nível dos chefes de Estado o Comitê de Orientação e abaixo dele tem, digamos, a estrutura técnica, que é o Comitê Diretivo que acabei de mencionar. As duas entidades destacaram ainda os resultados da Cimeira de Financiamento de Infraestruturas realizada em Luanda, que permitiu mobilizar recursos para projetos estruturantes, incluindo iniciativas no domínio da água e saneamento em vários países africanos. E Angola apresentou esta quinta-feira a candidatura da embaixadora Josefa Sacco ao cargo de diretora-geral da FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, para os próximos 4 anos. Caso mereça a confiança dos países com direito a voto, Josefa Sacco promete continuar a dar o melhor do seu mandato para reduzir os índices de fome no mundo. Josefa Sacco, que desempenha atualmente as funções de embaixador de Angola na Itália e representante permanente junto das agências das Nações Unidas em Roma, FAO, DIDA e PAM, possui uma vasta experiência em matérias de agricultura, desenvolvimento sustentável e políticas públicas, tendo desempenhado funções de destaque a nível continental nestas matérias. O seu percurso demonstra capacidade de liderança, diálogo e mobilização de consensos.
As mulheres estão na linha da frente da agricultura, da segurança alimentar e da gestão sustentável dos recursos, sobretudo em África. No entanto, esta contribuição nem sempre se reflete nos níveis mais altos de decisão. Angola entende que este é o momento de corrigir esse desequilíbrio, promovendo uma liderança que seja simultaneamente competente, inclusiva e representativa do espaço que é devido à mulher na sociedade contemporânea. Perante os desafios globais atuais, desde a segurança alimentar às alterações climáticas, a República de Angola entende que é essencial que a FAO seja dirigida por alguém capaz de promover respostas eficazes e inclusivas. Angola, como país membro das Nações Unidas, abre aqui a possibilidade de apresentar a sua candidatura para o cargo de diretor-geral. E identificamos a engenheira Sacó, uma vez que, ao longo da sua carreira, representou Angola na Organização Internacional do Café, depois foi comissária de Angola na União Africana e, portanto, incorporizou a Declaração de Malabo e os interesses estabelecidos pelos países africanos. Portanto, estamos em condições de candidatarmos-nos para esse cargo e ajudarmos a África. Para além do percurso sólido que possui e da sua reconhecida competência, a candidatura da embaixadora traduz uma realidade incontornável. Há uma necessidade crescente de promover lideranças femininas nas organizações multilaterais. Se for eleita, vou dar todo o meu saber e a minha experiência para a FAO, porque a FAO é uma instituição bastante importante das Nações Unidas, uma plataforma que foi criada para erradicar a fome. Então, acredito que tudo farei para que tenhamos um mundo sem fome. Em 80 anos, esta pode ser a primeira vez que a FAO vem a contar com uma mulher na sua gestão. Veni Creator Spiritus. E continuamos em contagem decrescente, já só faltam 16 dias para a vinda do Papa Leão XIV ao nosso país. Enquanto isso, no Lunda Sul, líderes de igrejas cristãs reafirmam que a vinda do Papa Leão XIV a Angola, em especial a província, é mais do que um acontecimento religioso, é uma bênção. Num mundo marcado por inquietações e desafios que tocam o íntimo das comunidades, a chegada do Santo Padre surge como um sopro de serenidade. Entre igrejas de diferentes denominações, ergue-se uma expectativa comum, a de ouvir uma voz que convoque a paz, a reconciliação e ao reencontro com os valores essenciais da vida cristã. É uma bênção. É uma bênção um líder sai da Roma vir aqui em Angola nos visitar. Ele traz a bênção porque vem em nome de Deus. Em conjunto, com receber com agrado, com respeito, com amor, como nosso líder que vem nos visitar. Nós vemos nisso a mão de Deus, é uma graça. Angola vai receber pela terceira vez um Papa. Isso é mesmo uma graça de Deus. A presença do Papa para nós é muito significativa, porque é ele que, no conjunto da história da Igreja, este é, neste momento, o São Pedro dos nossos tempos. Aquele a quem Jesus confiou a Igreja e disse que aquilo que ele ligasse na terra ficaria ligado no céu e o que ele ligasse no céu ficaria ligado na terra. Na Lunda Sul, onde a fé se vive com intensidade nas ruas, nos templos e nos lares, a visita papal é sentida como um momento raro de comunhão. Pastores e líderes religiosos reconhecem que, apesar das diferenças doutrinárias, há um ponto de convergência inabalável: Cristo. E é nesse centro que a mensagem do Santo Padre poderá ecoar com mais força. Porque a vinda do Papa a Angola não é só Angola. Eu posso dizer que a África está abençoada com a vinda do Papa, como sucessor de São Pedro. O contexto espiritual deste povo angolano, uma vez que estamos dentro daquilo que chamamos que é a África, o berço da humanidade,
Então, há propósitos divinos que ele vem para observar e também deixar o seu legado como líder da Igreja Católica Romana em toda a humanidade. Quem fundou a igreja é Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a videira, vós sois as varas. Portanto, nós todas as denominações da religião cristã, pertencemos a Jesus Cristo. Pertencemos a um tronco só e somos as varas. Portanto, é uma bênção que um líder religioso que vai visitar Angola, que vai visitar a nossa província. Enquanto os dias se aproximam, multiplicam-se as orações, os cânticos e os gestos simples de preparação espiritual. A Bíblia diz que no lugar onde pisar a planta do seu pé é lugar abençoado. Então ele vai abençoar a Lunda Sul e todos nós estamos todos os moradores da Lunda Sul estarão beneficiados, né, nessa bênção que o nosso irmão, o nosso Papa vai trazer à província da Lunda Sul. Muito contenta e agradecida com Deus por essa grande bênção que Deus nos dá aqui a esta província. Para muitos, esta não será apenas uma visita pastoral, mas um momento que ficará inscrito na memória coletiva como tempo de graça. Um tempo em que diferentes vozes cristãs se encontram, não nas diferenças que as separam, mas na fé que as une e na esperança renovada de dias melhores. E depois da histórica visita do Papa João Paulo II a Cabinda, em 1992, a província não apenas ergueu uma estátua em sua homenagem, como eternizou o seu nome na área da educação, com a criação do Instituto Médio Politécnico João Paulo II, cujo foco é formar homens e mulheres socialmente úteis. Diante da Paróquia Imaculada Conceição, ergue-se uma estátua que guarda memórias e fé. A imagem silenciosa, mas imponente, eterniza a histórica visita de Papa João Paulo II a Cabinda em 1992. Um momento que ficou gravado não apenas na lembrança dos fiéis, mas também na paisagem da cidade. Além da homenagem com a estátua em bronze, o nome do pontífice voltou a ecoar anos depois. Surgia o Instituto Politécnico João Paulo II, uma instituição ligada à Igreja Católica que carrega no próprio nome o legado de educação, esperança e compromisso social inspirado pelo Papa Peregrino. A entidade patronal aqui na nossa diocese achou por bem atribuir este nome pelo facto dos valores que o Papa João Paulo II apresentava como ser humano. Com 29 salas de aula e 55 turmas distribuídas entre os períodos matinal e vespertino, o Instituto é hoje um dos principais polos de formação na região. A oferta formativa combina o ensino geral, com cursos de ciências físicas e biológicas e ciências econômico-jurídicas, ao subsistema técnico-profissional. Neste último é que a escola ganha ainda mais dinamismo. Contabilidade e gestão, comunicação social, informática, eletrónica e telecomunicações, energia e instalações elétricas, desenho e projeto. Jovens são forjados aqui cada ano para o futuro. Entre eles estão João Mavungo e Afonsina Bojo, estudantes do curso médio de Energia e Instalações Elétricas. Nos corredores e laboratórios aprendem a transformar teoria em prática, energia em desenvolvimento. Consigo instalar, uma casa, podemos dizer, esquema do sistema residencial e dos motores, que podemos destacar aqui também o esquema de comando, o esquema de potência e em diferentes sentidos. Eu escolhi o curso de Energia e Instalações Elétricas pelas oportunidades oferecidas e não só pela experiência ótima que nós temos de ver a transformação de energia em várias outras coisas. Ainda são curiosos de ver uma força tão tranquila em transformar-se em muitas energias que podem dar conforto ao ser humano. Já o curso de Comunicação Social destaca-se como um dos mais procurados. Rosária Lelo não esconde a felicidade. Foi ali que encontrou a oportunidade de trilhar o caminho do seu sonho, informar, comunicar, dar voz a histórias da sua terra com isenção. O meu sonho de ser radialista ou jornalista
estou a realizar aqui no João Paulo. O especialista de comunicação é a pessoa que mantém o mundo atualizado. A instituição, que nasceu sob o nome de um Papa, já formou mais de 5.600 técnicos médios e deu emprego a 156, entre professores, trabalhadores administrativos e auxiliares de serviços gerais. Veni Creator Spiritus. E olhamos agora para as consequências da chuva na província do Namibe. Diversas fazendas e lavouras foram devastadas pelas chuvas das últimas horas na localidade de Giraú e Rio Bero. Alguns agricultores que insistem em cultivar junto ao leito dos rios viram as suas plantações serem arrastadas pela corrente das águas. Com solos férteis e clima favorável para a agricultura, o Rio Bero é maioritariamente intermitente, que recebe águas em épocas chuvosas. Neste período, voltou a colocar extensos volumes de água que arrastou consigo várias fazendas, zona limítrofe entre Moçambique e Sacomar. Pequenos agricultores foram surpreendidos na calada da noite pela correnteza de água que levou toda a produção. A água penetrou em todo o sítio, não tem como. Muita coisa que foi, as mangueiras, os motores, todos foram. Nós se espantamos, tivemos dentro de casa, se espantamos, a água já estava próxima, transportamos as coisas para aqui em cima e nós não temos terreno para viver. Alguns camponeses insistem em cultivar no leito dos rios, no local construem pequenos casebres. Essas são aquelas pessoas que infelizmente estão sem fazenda, sem lavoura e acabam criando aí algumas lavras e é um perigo porque até tem casotas, casebres que eles colocam no leito e à noite pode acontecer uma tragédia. Nós ficarmos também no bairro, não tem nada a fazer, nós somos mais velhos. Os trabalhos continuam de monitoramento, sensibilização para que situações do gênero não venham ocorrer, tendo em conta que ainda estamos a receber as águas que vêm da montante. Apesar da enorme quantidade de água, nenhum agricultor perdeu a vida. E olhamos a seguir para a previsão do tempo. Nem... Intervalo a seguir. Monteiro e Eliseu, parlamentares, magistrados judiciais, militantes do seu partido, familiares e amigos renderam a última homenagem ao malogrado deputado. Os restos mortais do deputado Monteiro Eliseu já repousam no cemitério municipal do Ambo. Colegas, familiares, militantes do seu partido e amigos renderam a última homenagem. É um momento para nós de recolhimento, mas eu estou a dizer que parece-me que Monteiro vivia com urgência, parece que ele pressentia alguma coisa e soube cumprir o seu papel neste período de vida que teve. Trabalhamos juntos por quase 14 anos a nível da província do Ambo. Lembro-me que quando comecei a fazer política ativa, nos anos de 2011, 2012, o Monteiro já estava a fazer o trabalho político. Monteiro era um diamante que estava a polir-se. No pavilhão número 2 do Ambo, a cerimónia fúnebre começou com a deposição de uma coroa de flores e seguiu-se a leitura de várias mensagens, com destaque para a do Presidente da Assembleia Nacional. Membro da Comissão de Mandatos, Ética e Decoro Parlamentar, 9ª Comissão, o deputado desempenhou as suas funções com zelo, integridade
e elevado sentido de dever, contribuindo para o reforço dos valores éticos e institucionais que regem o Parlamento. A sua partida representa uma perda irreparável, não apenas para a Assembleia Nacional, mas também para o país. Enquanto deputado eleito pelo Círculo Provincial do Ambo, distinguiu-se pela sua participação ativa no reforço do debate parlamentar e pela defesa consistente dos interesses das populações que representava. A morte é inevitável, mas a imortalidade dos homens reside na memória das suas obras. A sua influência e a sua memória sobreviverão à morte. Em seguida, a urna contendo os restos mortais do deputado Monteiro Eliseu seguiu para o cemitério de São Pedro, sua última morada. Nascido aos 18 de maio de 1979, o malogrado deixa viúva e 5 filhos. E mais de 50 anos depois, a NASA volta à órbita lunar, naquilo que se acredita que venha a ser um grande passo para a humanidade. A missão Artemis II já está a caminho do módulo da Lua. O foguetão decolou na noite desta quarta-feira com sucesso na Flórida. Nesta viagem, que deverá durar 10 dias, os 4 astronautas a bordo, nomeadamente 3 mulheres e um homem, 3 homens e uma mulher, vão aterrar na Lua, não vão aterrar na Lua e sim contorná-la de forma a recolherem informações sobre a geografia lunar. E Angola esteve representada neste lançamento histórico da missão Artemis II, promovida pela NASA, que assinala o regresso de voos tripulados às proximidades da Lua, mais de 50 anos depois. A delegação angolana é liderada pelo diretor-geral do Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional, Zolana, Rui João, que acompanhou o lançamento na Flórida e participou de todas as reuniões preparatórias e etapas do processo que culminaram neste marco histórico para a exploração espacial. A presença de Angola neste momento de relevância global reflete o seu estatuto enquanto país signatário dos acordos Artemis II, desde novembro de 2023, iniciativa internacional que estabelece princípios para a exploração pacífica e sustentável da Lua, Marte e outros corpos celestes. Ao longo de todo o processo, a participação do GGPN permitiu a Angola acompanhar de perto o desenvolvimento técnico, estratégico e diplomático da missão, reforçando assim o seu posicionamento junto das principais nações e instituições que lideram a nova economia espacial. Este envolvimento contínuo traduz-se em benefícios concretos para o país, nomeadamente no reforço da cooperação internacional, no acesso ao reconhecimento e tecnologia de ponta e na criação de oportunidades para o desenvolvimento de competências nacionais nas áreas da ciência, tecnologia e inovação. A participação ativa de Angola neste quadro representa igualmente um reconhecimento internacional dos avanços alcançados pelo país a nível do setor espacial, consolidando o seu papel como um dos poucos países africanos num dos maiores acordos globais de colaboração espacial. Com este passo, Angola reafirma o seu compromisso com o desenvolvimento científico e tecnológico, bem como com a utilização do espaço como ferramenta estratégica para o progresso económico e social. E vamos agora para o desporto. A Federação Angolana de Futebol confirmou a derrota administrativa ao Clube Desportivo 1º de Agosto no jogo frente ao Petro de Luanda, referente ao Clássico 91, devido à ausência da equipa no estádio 11 de novembro. A FAF suspendeu também o presidente do Clube Militar, General Gouveia de Sá Miranda.
A Federação Angolana de Futebol confirmou a derrota administrativa ao Clube Desportivo 1º de Agosto frente ao Petro de Luanda em partida referente ao Clássico 91 devido à ausência dos militares no estádio 11 de novembro para defrontar a formação tricolor. Segundo ainda o comunicado 59, o clube do Rio Seco foi sancionado com uma multa no valor de 528 mil kwanzas que deverá ser paga no prazo de 5 dias. A derrota que é atribuída ao 1º de agosto é de 3-0 a favor do Petro de Luanda, o que faz os petrolíferos somarem mais 3 pontos na Secretaria por terem cumprido o protocolo todo que se impunha para o jogo. No mesmo documento, a FAF sublinha que o presidente do clube 1º de Agosto, Gouveia de Samiranda, é suspenso por um período de 30 dias de todas as atividades e deve pagar uma multa de 132 mil kwanzas pelas declarações proferidas contra a FAF e aos seus dirigentes. As informações constam do comunicado 59, divulgado nesta quarta-feira pelo órgão reitor do futebol nacional. Este é o capítulo final da novela polêmica do Clássico 91 entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda. E a Seleção Nacional voltou a perder na Taça das Nações de Hóquei em Patins, que se disputa em Monterrey, na Suíça. Angola foi derrotada esta tarde pela Argentina, vice-campeã do mundo, por 2-1 e está assim afastada das meias finais. E eu fecho o telejornal, já a seguir vem a grande questão. Hoje vai debater em estúdio os ganhos da paz conquistada em 2002. O José Camangula terá em estúdio 4 convidados. É a seguir ao telejornal, quanto a mim é tudo. Boa noite, bom descanso, até amanhã, à hora de sempre.